porque é a partir desse incômodo que se passa a buscar a solução. Mas, para a titular do mandato, Mônica Seixas, mesmo com boas intenções, Raquel errou e machucou muitas pessoas. E o que o coletivo espera dela é um pedido de desculpas e não uma punição. A Raquel não foi demitida ou tampouco expulsa. Ela está afastada. Afastada da direção do mandato como codeputada. Ela não dita mais as políticas. O que a gente quer que ela reconheça os erros. Se ela reconhecer os erros, nós, de conjunto, porque esse mandato é nosso, temos que reparar. A gente está quebrando a cabeça para reparar como a gente vai elaborar políticas públicas para que as professoras se sintam seguras, como vai elaborar sobre as necessidades da primeira infância, das pessoas LGBTs, um mesmo mandato que tem todas essas causas no seu centro. Ainda que haja divergências entre Raquel e Mônica, as duas concordam que em algumas situações é pelo desconforto que se gera mudança. Saindo do caso concreto do mandato coletivo, Mônica Seixas, mulher e negra, argumenta que alguns erros matam e que por isso algumas posturas e discursos são de fato intoleráveis. Me incomoda bastante esperar que a gente seja pedagógico, gentil e humilde em situações extremamente cruéis. A gente recebe a violência e aí quando a gente reage dizendo tá errado, é inaceitável, pare com isso agora, a resposta é sempre vocês não sabem dialogar ou estão sendo radicais. Radical é a fome, radical é 80% dos mortos pela Covid no Brasil serem negros. Radical é o número de mortes de mulheres trans no Brasil. E isso não dá para continuar tolerando. Eu acho que falta um pouco do outro lado poder ceder. Mas não tolerar, completa a Mônica, não significa cancelar, muito menos espancar a pessoa até a morte. Para ela, a cultura do cancelamento repete uma justiça que busca punir o agressor ao invés de reparar os danos causados à vítima. O grande desafio de quem busca uma sociedade mais justa, ela diz, é conseguir apontar os erros dos que gozam de privilégios sem tirar deles a sua humanidade. O caminho proposto pela Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta, é o da educação midiática. A educação midiática, ela explica, tem 3 eixos. O primeiro é o da leitura crítica da informação, da análise. É preciso saber separar notícia de propaganda, por exemplo, e interpretar corretamente as informações que chegam até nós. O segundo eixo é o da publicação, da escrita. Todos nós somos produtores de conteúdo quando postamos uma mensagem ou compartilhamos o post de alguém. É preciso entender o potencial de comunicação que temos nas mãos e aprender a usá-lo com ética e respeito. Qual é a minha responsabilidade quando eu compartilho um post e quando eu endosso uma campanha de cancelamento? Eu também estou agindo em prol, por exemplo, da disseminação de desinformação, de discurso de ódio. E o terceiro pilar da educação midiática, ela vai justamente nessa discussão da participação cidadã. No momento em que eu sei ler criticamente a informação, eu entendo de onde ela vem, qual o propósito, qual o contexto, o que ela deseja de mim, eu produzo melhor, né? Eu escrevo melhor e com isso eu participo de forma ética, responsável. Quero saber. Quero saber. As perguntas a seguir foram feitas por deputados jovens que participaram da edição 2020 do Parlamento Jovem Brasileiro e foram respondidas pelo deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Olá, eu sou Jailon, deputado jovem representando o estado do Ceará. De que maneira essa cultura tem contribuído com os processos de diálogo e democracia no nosso país? Não acho que cancelamento seja a forma de diálogo, nem que seja justiça. Eu acho que seja justiçamento, não é? Você querer fazer vingança pessoal com as próprias mãos, que é justamente o oposto de justiça e o oposto de diálogo também. A própria palavra cancelar traz consigo a ideia de você interditar o debate, de você colocar um bloqueio em determinada pessoa, de você não escutar mais o que ela diz, de você não dar mais relevância às ideias dela. É sinônimo de uma sociedade que não dialoga entre si, que prefere atribuir culpa e responsabilidades em ombros alheios do que trazer a discussão para si. Prazer, me chamo Marcelo Borges. Quando uma pessoa é cancelada a nível nacional, assim, perde toda a sua carreira, qual a melhor forma que a pessoa deve agir para ela voltar para o contexto social e do convívio social com as pessoas, né, para que ela não sofra agressões?
Eu acho que essa pergunta traz uma ideia quase que de uma reabilitação ou de ressocialização, como se a pessoa cancelada devesse observar a própria conduta como uma conduta criminosa, quando eu acho que o errado não é o cancelado, mas o cancelador, né? Aquele que busca ser juiz, né, da sociedade civil, juiz da palavra dos outros, juiz daquilo que os outros dizem, juiz da ideologia dos outros, ser polícia de pensamento alheia, né? É um pensamento quase que totalitário de querer controlar aquilo que as pessoas falam, aquilo que as pessoas pensam, as pessoas com quem aquela pessoa se relaciona, né, tomar a parte como todo, né, aquela opinião traduz tudo que aquela pessoa é. É uma desumanização, né, de quem faz qualquer tipo de afirmação que não condiz com as crenças de determinado grupo político. Então, eu não acho que a pessoa deva se reabilitar. Acho que o cancelador que precisa se reabilitar ao diálogo para ser mais tolerante em relação àquilo que discorda, àquilo que ouve de pessoas que simplesmente não têm a mesma crença que a sua, né? Eu sou o Luiz Guilherme e eu gostaria de saber como que a gente pode resolver essa problemática através dos meios judiciais. Eu acho que o cancelamento seria o oposto da solução judicial, o oposto da solução pela justiça, porque o processo ele tem um devido processo legal, ele tem ampla defesa. O cidadão que está sendo acusado, ele tem o direito de se defender e tem o direito de expor as suas ideias e de colocar o contexto em que aquilo foi dito. Já no cancelamento, eu faria um paralelo, um sujeito que furtou, né, sei lá, uma maçã no mercado e é amarrado num poste para ser linchado, na minha avaliação, o sujeito que está sendo linchado é aquele sujeito que está sendo cancelado. Ele pode até ter dito alguma coisa que não é adequada, ele pode até ter dito uma coisa num contexto em que foi mal compreendido, mas não é daquela maneira, pelo linchamento virtual, midiático, que você vai solucionar aquela conduta da pessoa. Você vai só satisfazer um desejo de vingança pessoal, mas não vai promover o diálogo, o debate, o holofote necessário em cima daquele tema para trazer as pessoas para a luz, e não um debate sobre o indivíduo e a conduta dele. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania em 15 minutos. Empresário, quer uma instituição financeira que proporcione mais liberdade, segurança e rapidez? Abra sua conta empresarial no Sicredi. Aqui você tem Pix, PF, PJ grátis e sem limite de transações. Cartão de crédito com cashback, antecipação de recebíveis da maquininha e linhas de crédito com taxas justas. Canais digitais para resolver tudo na hora e participação nos resultados. Pensando em conta empresarial? Conte com o Sicredi. Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon. 9h34. Em tempo real. As informações do trânsito na Trianon. Tecnologia tem o T de Texaco. Use a Evoline, que aumenta a vida útil do motor do seu carro. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. A Avenida Rio das Pedras tem o trânsito interrompido nos dois sentidos por vazamento de gás, em frente ao hipermercado, trecho de 200 metros que fica entre a Vereadora Emílio Meneghini e o acesso a João 23. O motorista utiliza como alternativa a Avenida Aricanduva, agora congestionada no sentido centro em trecho de 2 quilômetros até o shopping. Também congestiona a João 23 por 1 quilômetro no sentido bairro até a Avenida Rio das Pedras. Tecnologia tem o T de Texaco. Use a Evoline, que aumenta a vida útil do motor do seu carro. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. No decorrer da nossa programação, as informações do trânsito em tempo real. Aqui no 740M da Rádio Trianon. Metrópole em Foco. Para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Trianon,
24 horas no ar. A mais paulista das rádios. Olha, aqui no Retorno Metrópole em Foco, hoje, 21 de agosto, nós estamos recebendo aqui o vereador Coronel Salles. Nós vamos bater um papo com ele, mas antes de falar aqui com o nosso vereador aí, conversar sobre esse projeto que foi aprovado agora na Câmara Municipal, a Frente Parlamentar pela Vida contra as Drogas, eu quero falar aqui sobre o 4º Fórum Internacional SENAC de Educadores, que começa hoje também. Ele começa agora, hoje, dia 21 de agosto, vai até o dia 24 de agosto. E o tema principal é direitos humanos, né? Direitos humanos a partir da própria escola. E para falar sobre isso aí, nós estamos com o professor e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Ele está aqui conosco por telefone, ele está se preparando, porque hoje ele já participa desse encontro, que é totalmente online, e vai discutir direitos humanos na escola, as contribuições para a construção de uma sociedade plural. Bom dia, professor Renato. Bom dia a você e a todos os ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado, uma boa doutor. semana. Professor, pergunto para o senhor, qual é esse 4º fórum? Ele acontece hoje, vai até o dia 24, pela plataforma do YouTube do SENAC São Paulo, é isso? É isso. Eu vou participar da mesa de abertura hoje, às 2 da tarde, né? Não das outras atividades, mas da mesa. E é uma mesa muito importante, porque nós vamos falar dos direitos humanos na escola, próprio tema da série toda, né? Sim. Então, nosso objetivo com isso é mostrar como direitos humanos e educação estão estreitamente ligados. Acho que um ponto fundamental, sobretudo num país em que muitas vezes se fala mal dos direitos humanos, muita gente faz campanha contra os direitos humanos, muita gente pensa que as coisas se resolvem na sociedade na base da, desculpe a palavra, porrada, né? Então, ao contrário, educação, direitos humanos, a educação em direitos humanos é fundamental para o respeito ao outro. E direitos humanos, em última análise, é aquela história, não faças a outrem o que não queres que te façam. Ou melhor ainda, em vez da forma negativa, faça ao outro o que você quer que lhe façam, né? Então, acho que é uma questão de respeito básico que a gente tem que ter, e sabendo que as pessoas são diferentes, e por isso mesmo elas precisam ser respeitadas na sua diferença, né? Mas fala. Tá certo. Professor, essas iniciativas em torno desse tema, de que forma ela pode contribuir para um ambiente escolar mais pacífico, o respeito à diversidade e um ambiente escolar, vamos dizer assim, por que não, né? Mais seguro? Olha, há uma preocupação muito grande e muito justa com a segurança hoje em dia. Nós estamos tendo até uma coisa muito grave, que é começar a ver assassinato em escolas. Talvez, na verdade, primeiro foi naquela escola do Realengo, no Rio de Janeiro, uns 10 anos atrás. É uma coisa muito comum nos Estados Unidos, lamentavelmente, esse tipo de chacina feito por alguma pessoa totalmente destrambelhada, né? Uma pessoa, geralmente um doente mental, uma pessoa muito desequilibrada, e no Brasil isso não tinha. E começamos a ter, esse ano tivemos, inclusive, se não me engano, em Santa Catarina. Então há uma preocupação justa com a segurança. Agora, a saída para a segurança está em escuta, em ser capaz de respeitar a diferença. Muitas das pessoas que acabam cometendo esses crimes horrorosos contra escolas são jovens que se sentiram com razão ou sem, foram alvo de bullying, de desrespeito. O que será que eles não conseguiram falar? E eu pego esse ponto para dizer uma coisa importante. Como pai, eu sei que meus filhos nem sempre me disseram todas as preocupações que eles tinham.
todas as coisas que os assustavam. E é um papel importante a gente dizer, meu filho, o que está passando pela sua cabeça, o que está acontecendo? Meu filho mais velho acreditou que não tem nenhum problema, mas ele acreditava que o mundo, enfim, até algumas gerações atrás, não tinha cores, porque as fotos que havia da época eram preto e branco, né? Então você veja, é uma ingenuidade que não causa dano nenhum, mas tem coisas que as crianças, adolescentes ficam sabendo ou ouvem e que metem medo neles. É preciso que haja escuta e a escola tem que ser esse ambiente acolhedor, o que significa também que a saída não é a repressão. Tem gente que acha que a melhor coisa é reprimir, é punir, etc. Infelizmente esse pensamento ainda existe. Pessoas que evocam escolas de tempos passados que tinham um papel em parte repressor. Eu lembro minhas professoras no grupo primário, no Fundamental 1, como se chama hoje, tinha professora que se gabava de reprovar muito o aluno. Isso hoje não é aceitável. Quer dizer, uma pessoa ter prazer na reprovação. Isso é um absurdo, né? Nós temos, então, que mudar todo esse tipo de atitude. Diga, por favor. Não, aqui eu falo, tem prazer na desgraça alheia, né? Pois é, elas se achavam rigorosas. E ainda tem gente, outro dia eu estava numa fila de padaria e uma senhora falando para a outra como era bom o tempo da escola dela, que todas as crianças iam arrumadas, levantavam quando o professor entrava. Olha, não é que eu sou contra isso, não sou contra, mas eu fico pensando, será que para ela a escola é só isso? A escola essencialmente é esse lugar da disciplina, do enquadramento, ou a escola é um lugar que a pessoa realmente aprende conhecimento e aprende também a conviver com os outros. E esse papel da convivência faz que a escola seja, até hoje, a melhor invenção que já houve no mundo para socializar as pessoas, para tornar as pessoas de crianças que nasceram numa família, apegadas ao pai, à mãe, dependentes desse casulo, vamos chamar de casulo, né? Como a borboleta. Agora, a borboleta tem que sair do casulo, a criança tem que sair do casulo, da casa, né? Da casa casulo. Então, qual a melhor forma? É você estar num lugar que você convive com gente diferente, mas com uma orientação pedagógica. Idealmente, se o Brasil fosse um país mais justo, a gente conviveria com gente de tudo que é cor, de tudo que é classe social, de tudo que é religião na escola. Infelizmente, o sistema social brasileiro, não estou falando nem educacional, o sistema social brasileiro faz que você só encontre pessoas da sua classe social, do seu grupo, gente que é parecida com você. E aí? Quando a vida te traz diferenças, o que você faz? Você às vezes não entende, não sabe, não aceita, ou simplesmente não compreende, fica fica perdido, não sabe lidar com uma pessoa diferente. Isso acontece muito. Por exemplo, um menino educado em um ambiente machista dificilmente vai conseguir ter uma relação saudável com uma mulher. Ele terá sido formado para desprezar mulheres, para pensar que mulher é só para o prazer dele e tudo. E tudo isso a gente tem que ter a escola como um espaço que tem uma tarefa gigantesca, que precisa, por isso mesmo, de apoio, que é essa tarefa de socializar de maneira saudável e segura os nossos filhos. Tá certo. Professor, nós estamos recebendo hoje aqui o Marcelo Vieira Salles. Ele que é coronel da reserva aí da Polícia Militar, já foi subprefeito da região da Sé, aqui na cidade de São Paulo, assumiu uma cadeira como vereador, e ele, a região da Sé, né, por ser o centro da cidade, já que nós estamos falando aí em crianças e adolescentes, aqui é uma região repleta de crianças e adolescentes que estão a maioria em vulnerabilidade, porque estão em condição de rua e estão aí expostas a todo tipo de sorte, né? O vereador Salles, ele apresentou e conseguiu aprovar aí uma frente parlamentar de prevenção, chama-se Frente Parlamentar pela Vida contra as Drogas, tá? Que também aí eu acho que ela tem como escopo, tem como o intuito de levar para as escolas, né, essa preocupação da prevenção, né, ao uso de drogas e levar informações aos jovens, às crianças. Eu acho que tem tudo mais ou menos a ver aí com esse escopo, com o programa que vocês também estão levando hoje aí, já começando. Tá certo que
vocês têm aí o escopo desse quarto fórum internacional seria direitos humanos, mas também o respeito, como se prevenir, né? E como se educar para isso, não? Olha, a questão das drogas está junto com muitas outras questões, viu? Quer dizer, inclusive, você sabe que todas as sociedades têm algum consumo de drogas, né? Sociedades tradicionais têm muitas vezes têm rituais nesse sentido. E no caso do cristianismo, durante a missa, o padre toma vinho, que é convertido para os católicos é convertido em sangue de Cristo, para os protestantes rememora o sangue de Cristo. Há uma diferença importante entre essas duas vertentes do cristianismo, mas nós temos na nossa sociedade um uso de drogas como álcool e como cigarro que causam danos muito grandes. Então o uso das drogas tem que ser pensado nesse contexto muito mais amplo. Quais drogas são permitidas, quais não são? De modo geral, nas sociedades tradicionais, a droga é utilizada num ritual. É o caso, por exemplo, da ayahuasca, utilizada a partir do Acre e que se difundiu pelo mundo. O Santo Daime também é outro nome dela. Então, parece que quando você usa drogas num ambiente ritualizado, elas não causam mal. Agora, na nossa sociedade, ela é consumida como outra coisa, como um cigarro, como um doce, como um café. E várias dessas coisas são drogas, né? Café também produz efeitos na psique da pessoa. Então, tudo isso tem que ser regulado. Eu acho que talvez o problema, para a gente não ficar só na ideia repressiva, que infelizmente alguns têm, talvez a melhor coisa seja o seguinte: essas pessoas estão encontrando um sentido para a vida delas. Porque, veja, nas sociedades mais antigas, para os nossos avós, o seu futuro já estava dado. Desde antes de você nascer, os pais já sabiam que o filho, que a filha deveria ser educado dentro de um ambiente conservador, religioso, disciplinar, etc. Não chamar os pais de senhor e senhora, que eu nunca fiz. Mesmo aquela história que eu falei, levantar quando o professor entra na sala, não é que isso seja errado, é que para eles era praticamente a única coisa. O que acontece é que o mundo hoje tem muitas opções. Então, nós temos que ser muito acolhedores para os jovens fazerem a opção que eles queiram, ou aquilo que eles sejam. Por exemplo, orientação sexual. Orientação sexual não é uma coisa que a pessoa opta, não é uma coisa que ela escolhe. É algo que ela tem ou não tem. Tem desejo por homem, por mulher, pelo mesmo sexo, pelo outro sexo. Isso não é uma coisa que a pessoa escolhe. Então tem que haver espaço para as pessoas poderem encontrar o seu caminho. De modo geral, o uso de drogas acaba sendo muito perigoso quando ele está suprindo uma falta de sentido na vida das pessoas. Então as pessoas têm que encontrar o sentido, mas o sentido não pode ser imposto de cima para baixo, tipo, vamos doutrinar essa pessoa na religião tal, vamos dizer uma série de verdades entre aspas para elas e pronto. Eu acho que esse é o sentido. Por exemplo, a mesa sobre educação midiática é uma mesa importante porque é para ver como que as pessoas são capazes de decifrar as mídias e, sobretudo, de enfrentar a fake news. Fake news é uma devastação hoje, né? No ambiente jornalístico, a gente tem uma quantidade gigantesca de informações falsas em que muita gente acredita e que trazem efeitos devastadores para elas, né? Imagina, como é que uma pessoa pode acreditar hoje, quase 500 anos depois de Copérnico, que a Terra é plana, né? E tem gente que acredita, né? Então, bom dia, ministro. É preciso fazer isso. É uma alegria falar com o senhor, Pedro, muito obrigado pelo convite, Célio, Isilda, amigos aqui do Metrópole em Foco, cumprimentar o SENAC, né, que é essa grande instituição fazendo esse fórum com a participação do professor Janine, ex-ministro de Estado da Educação, nesse fórum de direitos humanos na escola. O senhor falou um negócio muito importante, a escola ela tem que se revestir como esse verdadeiro polo irradiador, não só de escolarização, mas de educação na acepção da palavra, como a educação como a maior, e o conhecimento como a maior ferramenta de mudança de comportamento. Eu tive a oportunidade de ser o comandante-geral da Polícia Militar por 2 anos, de 2018 a 2020, e como Vossa Excelência falou, nós tivemos um caso muito grave aqui na escola de Suzano, num ataque na escola Raul Brasil,
Eu digo que foi, em 35 anos de serviço público, foi a ocorrência mais marcante na minha carreira. Olha que nós já tivemos situações muito difíceis. Ocorre que quando envolve o ambiente escolar, ele requer um preparo de todos que estão nessa cadeia, né, de todo o poder público. E quando o senhor falou disso, me veio à memória aquela situação. Eu me recordo que alguns jornalistas me perguntaram: coronel, mas o senhor não vai divulgar o nome das crianças que faleceram? E na ocasião, Pedro, eu falei: olha, eu preciso primeiro, a gente precisa dar ciência aos pais, nós estávamos socorrendo, foi um momento muito crítico. E realmente é isso, a gente tem que ter tolerância, e a palavra de toque é o respeito, né? Respeito à pessoa humana, e para que todos que possuam, em especial aqueles com funções públicas, que não sejam somente defensores de direitos humanos, mas promotores de direitos humanos, que a gente consiga promover o convívio entre os diferentes e principalmente o respeito à dignidade da pessoa humana. Ocorre que, em alguma medida, eu não sei se por conta da história, da defesa dos direitos humanos ter iniciado, às vezes por linhas progressistas, as pessoas, por vezes, entendem que esse tema seja um tema de posse, de exclusividade, de linhas políticas progressistas existentes no mundo todo. E não é verdade. Nós temos obrigação, como sociedade, de discutir e tentar promover em todos os fóruns. Então eu fico muito feliz. Isso que o Pedro falou da Frente Parlamentar pela Vida contra as Drogas, eu tomei posse como vereador há 5 meses. Eu era o primeiro suplente, nós tivemos um deputado federal que foi eleito, um vereador que foi eleito deputado federal, e nós assumimos. E o objetivo é esse, que a gente consiga falar desse desafio das drogas, da dependência química nessa ordem, pela vida contra as drogas. Até a Isilda Alves, essa grande jornalista aqui da Rádio Trianon, que está ao nosso lado, autora de livros, de obras importantes nesse tema, nos licenciou, né, Isilda, o uso desse lema pela vida contra as drogas, baseado em 4 eixos, né? No tratamento, né, o que a gente pode fazer, na prevenção, na família e no poder público em suas várias faces. Eu acho que esse é o objetivo, que a gente consiga discutir de maneira adulta, de maneira respeitosa, mas baseado na supremacia do interesse público. Tá bom, coronel. Tá bom. Bom, alô? Oi, estamos ouvindo. Oi, não, sim. Bom, acho que eu tenho que ter outro compromisso. Eu agradeço o convite. Eu acho muito importante, sim, que não só os direitos humanos, mas todas as causas democráticas não sejam apenas da esquerda, sejam de todas as linhas políticas, né? É muito importante. Como a gente passou recentemente por uma tentativa de golpe por parte da extrema-direita, no dia 8 de janeiro, isso é muito preocupante. A gente tem que ter uma direita que seja democrática, uma direita que respeite o resultado das eleições, uma direita que não agrida as pessoas, que não propague as mentiras que foram divulgadas nos canais do candidato derrotado na eleição, né? Agora, deixo claro, eu acho que nós temos uma meta que é importante que também a direita assuma o respeito aos direitos humanos, o respeito às orientações sexuais das pessoas, enfim, a diversidade. Isso é muito importante. Então, eu agradeço o convite e desejo um bom dia, boa semana a todos. Quem quiser participar, pode acompanhar pelos canais do fórum, né? Professor, só mais uma pergunta aqui. A sua expectativa aí quanto à participação nesse evento, o senhor vai estar logo mais aí, né? A partir das 15 horas, é isso, né? Isso mesmo, né? Qual é a expectativa que o senhor tem a respeito desse evento, hein?
Olha, eu não sou organizador do evento, eu estou apenas participando da primeira sessão. Eu tenho uma expectativa boa, porque, de modo geral, a gente sente, quando o evento é presencial, existe um calor maior. A gente vê as pessoas veem a gente toma café, tira selfie, todas as coisas são muito boas. Né? Mas, afora isso, a gente tem uma coisa que é muito importante, que pela internet você consegue ter um público muito maior, né? Um público muito mais abrangente e fica guardado, né? Então vira uma espécie, vamos chamar de bibliografia, vira literatura, né? Quem quiser acompanhe. Então eu acho que todas as pessoas estão convidadas a participar do fórum, né? E isso daí tudo é dar um Google e encontrar o endereço, né? Que é um pouco mais complicado de passar, mas o nome Direitos Humanos na Escola. Quem der um Google Direitos Humanos na Escola e se quiser acrescenta Senac, já encontra isso de cara. Eu mesmo dei um Google aqui para localizar toda a agenda de eventos, logo que a gente começou a falar. Então é fácil. Direitos Humanos na Escola, Senac. Acha facilmente os links, né? Então, eu queria agradecer a vocês, agradecer também a presença do Coronel e, enfim, vamos defender os direitos humanos. Direitos humanos para todos. É isso, o ponto fundamental. Muito obrigado, viu? Perfeito, professor. Eu agradeço a sua participação aqui conosco e espero recebê-lo aqui para a gente, quem sabe, fazer aí um balanço sobre esse evento aqui presencial, sentado aí, para a gente poder tirar a tal da selfie, né? E se não der para tirar a selfie, faz um print da página que tem valor, a mesma coisa, não? Tá bom. Um abraço, então, Pedro. Tudo de bom para vocês, viu? Obrigado, igualmente. Bom dia, Coronel. Vamos entrar rapidinho no intervalo e voltamos logo em seguida. Coisa muito rápida, 30 segundinhos. Vamos lá? Empresário, quer uma instituição financeira que proporcione mais liberdade, segurança e rapidez? Abra sua conta empresarial no Sicredi. Aqui você tem Pix, PF, PJ grátis e sem limite de transações. Cartão de crédito com cashback, antecipação de recebíveis da maquininha e linhas de crédito com taxas justas. Canais digitais para resolver tudo na hora e participação nos resultados. Pensando em conta empresarial? Conte com o Sicredi. Quer dizer, eu tenho esperança. Quer dizer, eu participo. Quer dizer, eu ajudo. Quer dizer, eu cuido. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107, WhatsApp 99538-8523, 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Olá, muito prazer, eu sou Adilson Moraes e quero te fazer um convite. Todos os dias eu estarei aqui na Rádio Trianon AM 740, no programa Metrópole em Foco, para falar de esportes. Notícias do futebol masculino, futebol feminino, esportes olímpicos, futebol amador e muito mais. Então eu conto com a sua audiência, hein? Um abraço e até lá. Cuidar é um ato de amor. Por isso, a Santa Casa de São Paulo convida você para participar da campanha Cuidar é Amar, com o objetivo de arrecadar recursos para a reforma do pronto-socorro pediátrico. Acesse santacasasp.org.br/doe ou ligue 011 2176 7941.
Faça parte desta corrente pelo bem das nossas crianças. Trianon, 24 horas no ar. A mais paulista das rádios. Bom, agora sim. Então vamos fazer a apresentação aqui, Coronel Marcelo Vieira Salles. Como ele disse aí no bloco passado aí com o ex-ministro, está 5 meses como vereador. Agora fica como vereador, entrou como suplente, mas agora é vereador. Agora não sai mais, não deixa o cargo. Agora nós estamos exercendo aí a função de vereador, muito feliz. Dizer da alegria de estar aqui, viu, Pedro, Célio, Isilda, Duda, amigos queridos da Rádio Trianon. Tive a oportunidade de vir aqui como comandante-geral da Polícia Militar, como subprefeito. E aqueles que nunca vieram aqui, venham, porque aqui o cafezinho é bom, o tratamento é bom, é tudo ótimo aqui. E a conversa é melhor ainda. Biscoitinho. É tratado feito rei. Mas é todos que vêm aqui, viu? Todos que vêm aqui. Olha, eu estou muito feliz, entusiasmadíssimo, quando a gente consegue assumir uma função como essa. Vocês que participam do meu mandato, eu preciso dizer, todas as pessoas aqui que a gente conhece da Rádio Trianon sugerem, todos têm meu telefone, a qualquer hora do dia e da noite. O objetivo é esse, que a gente consiga trazer as melhores informações e a gente consiga transformar em lei, para que a gente melhore a vida das pessoas. O objetivo de qualquer servidor público, da estrutura pública, é melhorar a vida das pessoas. E nesse sentido, uma das bandeiras de um compromisso que eu assumi aqui perante o Pedro Nastre, perante a nossa queridíssima Isilda Alves, que até licenciou o uso do seu livro, do seu lema, da sua campanha pela vida contra as drogas, e o Dr. Célio Egídio também, um amigo querido de mais de 38 anos, quando a gente conseguiu agora, dia 15, aprovar por unanimidade na Câmara Municipal a Frente Parlamentar pela vida contra as drogas, para que a gente consiga buscar, sob o olhar do tratamento, da prevenção, da família, das ações do poder público, melhorar a vida das pessoas. As cenas abertas de uso, a vida na dependência química, ela é um flagelo que assola toda a humanidade, em especial os grandes centros urbanos. E essa é uma novidade na Câmara Municipal, não existia essa frente, apesar de nós termos essa chaga aberta ali nos Campos Elíseos, que eu não chamo de Cracolândia, porque foi feita uma comparação com a então Disneylândia, né, como se fosse um local de recreação, e não é. As cenas abertas de uso nos Campos Elíseos são sofrimento, que já esteve muito pior. Em 2016 nós tínhamos 4.000 dependentes, hoje nós temos 1.200, é muito ainda, né? São dados da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Segurança Urbana, que faz essa mensuração por entrevista, por drone, por metro quadrado, e chegam a essa média. Mas nós temos que ter esperança, temos que discutir os temas, trazer as pessoas que mais conhecem, para que a gente consiga apresentar as melhores soluções. Esse é um dos projetos, Pedro. Um dos projetos, mas é o projeto mais recente, vamos dizer assim. É o mais recente dos projetos aprovados. Isso, dia 15 agora. Foi dia 15 agora. E é assim, é uma coisa que eu acho que já vinha com uma batalha sua há muito tempo, né? Sim. Precisou, é lógico, assumir um cargo eletivo, um cargo no legislativo, apresentar, mostrar para todos os pares ali, para todos os vereadores ali, qual era a intenção, o tamanho do desafio, é lógico, que era uma coisa que nunca se mexeu com isso, né? E é mais do que necessário. É necessário e essencial que realmente se mexa nessa ferida, tá? E procure, de uma vez por todas, curar essa ferida. E já aproveito, Pedro e amigos, Isilda, Célio, vou precisar de muita ajuda de vocês.
para que a gente consiga discutir esse tema de maneira madura. E vamos falar de tudo. Quando nós falarmos do tratamento, nós vamos falar de comunidades terapêuticas, nós vamos falar de internação compulsória, nós vamos falar na prevenção, o trabalho que as organizações, que as forças vivas fazem, clubes de serviço, igrejas, sociedade civil organizada. Quando a gente fala da família, e eu vou dizer, a Isilda deu uma ideia maravilhosa, que um dos produtos dessa frente, né, Isilda? A Isilda daqui a pouco vai falar um pouquinho, e ela é uma grande conselheira, que a gente consiga criar uma rede de apoio às famílias. A gente até pensou no SOS Mãe, né? Já registramos esse nome. Porque a mãe não transige, mãe não abandona, mãe é um ser iluminado, e a gente não tem um ser na face da terra que represente mais carinho, mais preocupação com a pessoa humana do que a mãe. Então também vamos falar disso e vamos falar do poder público, o que pensam as instituições, o que pensam as secretarias municipais, o que pensa o Ministério Público, o que pensa a magistratura, o que pensa a polícia, o que pensa a comunidade acadêmica, o que pensa a estrutura de saúde nas cidades e nos estados, qual a estrutura, o back-office disso tudo para que a gente possa vencer. Eu falo, e aqui para concluir desse tema e passar a vocês, eu tenho uma preocupação. Nós temos aqui o doutor Célio Egídio, que tem uma formação acadêmica sólida, vai se lembrar, em 2006, quando houve a revisão da lei de drogas no país, onde nós tínhamos cenas abertas de uso, mas não nessa dimensão, não nessa proporção, quando flexibilizou-se o uso, e não é de hoje, eu sempre defendi isso. Eu sou contra qualquer tipo de flexibilização, porque eu não vejo nas drogas nenhum tipo de soma à sociedade humana, a nosso convívio social. Pelo contrário, a gente vê muita tragédia, muito sofrimento, acidentes, seja na malha viária, seja de overdoses. Então e aí depois eu até pediria que a Isilda e o Dr. Célio pudessem falar um pouquinho da tragédia que foi a revisão de drogas. Por que eu falo? Eu peguei o gancho da saúde, porque na ocasião um argumento que foi utilizado, que antes de ser um problema de segurança pública, era um problema de saúde pública. Eu também concordo que é um problema de saúde pública. A OMS define como uma doença adquirida a dependência química, porém, eu acho que também existem outros eixos que caminham ao lado, né? A gente está falando de segurança pública também, de assistência social, então não é só saúde. E a própria pandemia mostrou que a saúde brasileira, que precisa de muitos reparos, a começar pelo reajuste na tabela do SUS, que é um problema gigantesco nas santas casas no interior, nos hospitais filantrópicos, nas organizações sociais. Cito aqui as irmãs Marcelinas, no Hospital Santa Marcelina, ali em Itaquera. Então, e infelizmente a estrutura de saúde no Brasil, ela mostrou-se frágil. Melhorou, tomamos esse chacoalhão que foi essa pandemia, mas a gente não pode deixar somente num segmento, numa expressão que é a saúde. Nós temos que falar de segurança pública, nós temos que falar de prevenção, nós temos que falar de muitas coisas, de educação, que as pessoas confundem com escolarização. A escolarização está no guarda-chuva da educação, é uma das expressões da educação. Então eu entendo que há muito trabalho a fazer. Vou abrir aqui, ó. Nós estamos também com o Célio Egídio, jornalista, comentarista, como ele já deixou também da área de segurança pública, e Isilda Alves, que é jornalista, radialista, escritora, profunda conhecedora aí. É verdade. Mãe. Mãe. Né? Mãe. Aliás,
Aliás, meu filho faz aniversário hoje, Pedro. Que eu acho que é hoje é aniversário do André. É um dia muito especial na minha vida. Que bacana, legal. Faltou 28 parabéns de agosto, a você faltou os aqui. parabéns a você. É por isso que ela chegou com aquele bolo. Cheguei. Olha só. Nós hoje bolo de chocolate, né, meu? Olha aí. Nos lembramos, hein? Olha aí, olha. Obrigada. Dia 21 Obrigada, de agosto. Gerson. Ficou marcado. Obrigada, Então, Isilda, Célio... Não, começa com as damas, logicamente. A mãe do aniversariante, por que não? Isilda, olha, uma das grandes lutas, um dos grandes pedidos, dos clamores, parece que as coisas agora parece que vai caminhar. Muita gente não acreditou que algum vereador, que alguém do legislativo fosse abraçar uma causa dessa. Falou, lá não se discute isso. Ouvimos juntos. Exatamente. Isso. Lá não se discute isso. O que mostrou que não é bem assim, sabe? A pessoa tem que ter... E eu aí não é por estar na frente do vereador Salles, porque agora não vou mais falar em coronel Salles, é vereador Salles, certo? Responsável por uma cidade de 12 milhões e 500 mil habitantes. Não me interessa quantos votos o senhor teve. Nós temos aqui 12 milhões e 500 mil habitantes, então a responsabilidade do vereador é com toda a população. É verdade. E criar uma frente parlamentar pela vida contra as drogas é olhar, sim, não para um nicho eleitoral, mas olhar para uma cidade como um todo, no momento que a gente vem passando. Isilda, como é que você vê isso? Porque a Isilda falou, olha, até que enfim alguém tomou uma atitude, e muito bom que isso foi aprovado por unanimidade. E começou aqui na Rádio Trianon. Começou na Trianon, depois uma visita nossa, junto com o Dr. Pablo Roy, que mandou lembranças ao senhor e agradecendo ao senhor, e começou no seu gabinete após a sua entrevista aqui. Mas eu queria fazer 2 destaques. O primeiro é que este é um fato inédito no Brasil, Coronel. É um fato inédito. Eu não conheço, em 20 anos, em 22 anos nessa luta, eu não conheço nenhuma cidade que tenha uma frente parlamentar. A Câmara Municipal de São Paulo, ela nunca tocou nesse assunto com a profundidade que vai ser tocada. Pelo contrário, eu ouço diariamente os noticiários e leio e nunca tinha visto. Então, o senhor está abrindo, mostrando para o país o que é enfrentar com direitos humanos a questão. Essa palavra foi muito usada aqui, precisa ser usada na sua acepção. Não direitos dos manos, mas direitos humanos, praticada por todos. E o fato que, assim, hoje, quando se fala em 12 milhões, eu conheço o estado de São Paulo, porque eu fui a várias cidades. E, infelizmente, de 12 milhões, eu diria que a maioria tem problema de drogas na sua casa. Pela facilidade, pela autorização às cracolândias e principalmente porque não tem tratamento. Na saúde pública não tem. Desde 2002 que eu ouço a mesma coisa na rede pública. A mãe chega com o filho na rede pública e aí a primeira coisa que eles falam, você aceita o tratamento? É dependente. Olha a palavra, uma doença chamada dependência, que eles acham que a pessoa tem liberdade de escolha, não tem. Na hora que eu me tornei dependente de alguma coisa, desculpa, acabou a escolha. E a mãe volta com o filho e passa pelas cracolândias da vida, onde o filho vai ficar. Eu já tenho notícias de gente que está chegando no hub, coronel. Vereador, no hub, com resgate, filho resgatado porque não existe resgate na rede pública. Isso foi cobrado aqui, mas a rede pública ignora. Consequência, foi perguntado para o menino, ele estava saindo da Cracolândia, a mãe dentro do resgate, mas ele quer. Então, veja, o passo gigantesco que foi dado, e com o apoio dos vereadores, sem dúvida, é uma luta que hoje é prioridade na cidade de São Paulo, e o senhor é pioneiro nisso, porque o senhor teve a coragem de enfrentar, e eu imagino as dificuldades, e assim,
os argumentos que foram dados. Parabéns. Estou junto 24 horas nesta frente, porque ela vai, de fato, cumprir o seu papel, salvar vidas na prevenção e no tratamento. Vereador, já que estamos nesse gancho, né? Até eu já vou falar, a Isilda sabe da minha tese, né, Isilda? Que eu sou de uma tese até um pouco mais avançada a respeito nessa questão, né? Eu defendo uma alteração no Código de Processo Civil, mudando a curadoria, criando uma curadoria especial para as pessoas que são dependentes, né, estão em locais geograficamente identificados e são dependentes químicos, né? A Isilda sabe disso, mandamos já uma teoria interessante. Eu tenho até um modelo de outra alteração da lei, vereador, depois eu te passo aí esse modelo que possa prosseguir para o Congresso Nacional. Por quê? É uma situação muito específica, uma curadoria específica, onde eu posso sim pegar aquele grupo de pessoas, né, torná-los, interditá-los totalmente, torná-los, entre aspas, incapazes para certos atos da vida civil, que realmente eles são, e a partir desse momento eu posso indicá-los sim para uma instituição de saúde. Sim. Porque no status quo da lei atual, você não consegue fazer isso. Chega nesse ponto, como a Isilda falou, mas ele quer, né? Então agora você muda essa estrutura, essa situação jurídica, você tem essa autoridade, né? Então eu avanço um pouco mais nessa questão, é uma coisa que eu defendo muito mais. A Isilda sabe disso. Olha um tema para a gente tratar na frente parlamentar, né? Olha, levar lá o doutor Célio para falar disso. Sim, né? Muito legal. Eu chego até avanço um pouco mais, porque o que hoje, juridicamente, de fato, se fala assim, tira o rapaz de lá, mas como, né? Chega aquele problema, não, mas ele está doente, uma internação compulsória, não, mas ele tem ainda resquícios de capacidade civil. Então a gente tem que retirar esse resquício que ele possui e aí sim coordenar um trabalho. Bom, mas isso só foi um spoiler aí de umas ideias que a gente... spoiler de um monte de ideias que a gente deixa. Eu só queria acrescentar uma coisa. Existe a Lei 10.216 de 2001 que determina a internação compulsória. Sim. Ou involuntária. A involuntária pode ser pedido da família ou de um agente de saúde e desde 2001. Só que não é praticado. Não é praticado. E nós não temos resgate na rede pública. Sim. O SAMU não vai a esses casos e já foi cobrado, nós já fizemos apelos ao governo, ele não faz. E quando a mãe vai lá e autoriza, eles não aceitam. Eles dizem, não sei, que em 2012 e 2013, com o programa do Recomeço da doutora Heloísa Arruda, isso era praticado aqui. Só que, atualmente, nós não temos nem juristas para nos defender, porque foi tirado do CRATOD todo o grupo jurista que dava aval a essas, e eles fizeram 700 internações assim. Então, veja, a sua proposta, ela é ampla e, sem dúvida, terá maioria, porque hoje os 12 não tem família no São Paulo que não tenha problema. Você resolve um problema nacional, né? Isso é um problema nacional, né? Cracolândia é no país inteiro. Você tem uma situação específica, uma identificação geográfica, que eu coloco um propósito, eu tenho que ter uma identificação. Nós temos. Infelizmente, eu corroboro, né, Pedro, que há tempos eu falo isso e o vereador fala na mesma linha desde o começo. Acho que com o coronel Zé Roberto aqui, eu falei, eu não concordo com o termo Cracolândia, ela é Campos Elíseos. Exato. Né? Desde aquela época eu já não concordava com esse termo. Primeiro bairro planejado da cidade. E temos que bater o pé nisso. Exatamente. Não existe Cracolândia. E quem mora lá... do governo do estado. No palácio. E os moradores não gostam dessa classificação de Cracolândia. E eu vou dizer... Eu só queria fazer um detalhe. Olha, as pesquisas vinham tratando como Cracolândia, e quando elas, no final do ano passado, disseram, a Unifesp, a cena aberta de uso, a cena aberta de uso é dar autorização para uso. Sim. Então é um equívoco chamar de cena aberta de uso, porque ali ela está transgredindo 3 leis: ocupação de solo, tráfico de drogas e uso de drogas, que é proibido pelo artigo 28 da lei 11.343. Então não é cena aberta, isso é uma mistificação de uma epidemia pior que a da Covid que a gente está vivendo em São Paulo. Sim. E interessante, vereador, agora eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma parte aí. Então depois eu faço a pergunta. Não, só uma colaboração. Eu já tenho 56 anos. E eu sou... mas nós já rodamos, hein? Já rodamos. Já estamos com alguma experiência.
E nesses... Só prova que o senhor tem 56, ninguém aguenta, ninguém, todo mundo duvida. Desculpa, vamos pedir o RG dele para saber se é verdade. Aqui todo mundo nega a idade, já, vereador, aqui a gente nega, todo mundo nega. E uma característica nossa, e assim, até que nos trouxe até aqui, ó, o querido Duda Júnior aqui conosco, chegando no estúdio, mas já está aqui desde madrugada. Já está trabalhando. Uma característica que eu tenho, e a minha família sempre falou, e eu sem ufanismo, é ter esperança. Eu sou uma pessoa que, se não tivesse esperança, eu não estaria no parlamento municipal, já estaria fazendo outra coisa. E até quando eu deixei o Comando Geral, tivemos propostas sobre o olhar financeiro muito interessantes, mas eu acreditando que a gente consegue mudar a cidade que a gente nasceu, que a gente cria nossos filhos, que a gente defende, por conta disso. Então, quando a gente fala de situações, eu acho que nós temos plenas condições de alterar. E já vejo acenos muito interessantes no governo do prefeito Ricardo Nunes. Por exemplo, esse ano ele já inaugurou 6 novos CAPs, aumentaram os atendimentos no Hospital do Cantareira, numa parceria com o governador Tarcísio, que assumiu há pouco tempo, com uma equipe nova também, criando, como disse a Isilda, o Hub. Hoje já tem mais de 6.000 atendimentos, mas a gente precisa melhorar. Por exemplo, essa parte operacional que a Isilda bem lembrou, de nós termos estruturas no SAMU, mas pode ser de outra forma também, contratado, há recurso para isso, e o recurso destinado à saúde, ela não é perdido. É lógico que ele tem que ser bem investido, com todos os parâmetros que regem a administração pública, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, mas eu acho que nós estamos evoluindo. E eu pedi lá para prepararem para mim, por exemplo, na região central, um balanço de 4 meses do Hub. É lógico, temos que melhorar muito, mas como eu fui subprefeito do centro, eu não tinha visto tamanha ação. Tinha visto, como a Isilda falou, quando a procuradora de justiça, Heloísa Arruda, estava, eu via muita, e nós tínhamos promotores, juízes, advogados, procuradores que trabalhavam lá. Mas hoje, por exemplo, nós já tivemos, nesses 4 meses, 7.543 atendimentos, 6.189 pacientes. Talvez isso também explique a diminuição do número de dependentes de drogaditos lá nos Campos Elíseos, nas cenas abertas de uso, que a Isilda não concorda, mas eu acho que é um pouco mais, não é tão chocante quanto o Cracolândia, mas eu respeito totalmente o posicionamento, e eu acho que é isso. Eu acho que e acho que esse é o caminho que o prefeito Ricardo Nunes, junto com o governador Tarcísio, de integrar estruturas. Por quê? Porque onde o município não puder atuar, o Estado vem com toda o seu poder econômico, a sua capilaridade, e onde o Estado não conseguir, que a União venha. E aí, essa teoria que o Dr. Célio falou, amigo, querido, de quase 4 décadas aí, achei interessantíssima, Isilda, para nossa frente, viu? Para a gente discutir esse tema da interdição, da mudança, e aí a gente convidar parlamentares paulistas. Nós temos a nossa bancada paulista, para a gente falar sobre isso. Eu acho que é uma tese muito interessante. Por quê? Porque quando a gente fala de internação compulsória, ela é um ato médico, e nós temos que dar apoio também aos médicos, porque ele cria suas famílias com aquele CRM lá, ele tem formação para isso. Então a gente tem que dar também, aí sobre o olhar do Célio, Dr. Célio, segurança jurídica para atuar, né? Então eu acho que a gente está no caminho certo.
discutir com a sociedade, ouvir e promover as melhores discussões para que, ao final e ao cabo, a gente consiga ter o maior número de ideias congruentes e melhorar a vida das pessoas. Deixa eu só fazer uma observação sobre os números do Hub. Esses números do Hub, na verdade, eles não são de São Paulo. São pessoas que eles estão trazendo para internação voluntária. Das Cracolândias, do centro e de todo o estado, eles não mexeram, porque não se faz, só se faz internação voluntária. Isso foi dito pelo governador, pelo vice-governador na CPI do crack, dizendo que lá, aspas, o Hub, aspas, é uma casa aberta onde só se interna voluntariamente. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma grande campanha para que, olha, você tem, se o dependente aceitar, nós vamos. E quanto aos atendimentos, nós temos que fazer uma diferenciação, porque atendimento não é tratamento para dependente, é assim, é consulta. Quanto a isso, eles não explicam, eles não respondem. Isso eu já como jornalista, eu já pedi ao Palácio que me dissesse, eles não respondem. De fato, quantos dependentes foram tirados das Cracolândias? Quantas internações involuntárias foram feitas? Eles não respondem, eles só respondem, nós só fazemos voluntário. Então, veja, são internações de curto prazo e não tem a ressocialização que foi prometida pelo governo do estado quando ele assumiu. Talvez, Isilda, me permita uma modesta observação, talvez seja pelo curto tempo dessa instalação. Ela foi inaugurada em maio? Foi inaugurada em abril e antes houve uma coletiva do governador afirmando à imprensa que toda a assessoria jurídica estaria lá, até hoje não existe. Então, é por isso que eu falo, a gente tem que aperfeiçoar. Eu ainda, como eu disse, a gente tem que acreditar nessas iniciativas. Por quê? Porque simplesmente o trabalho, o Cratódio, eu conheci na gênese do seu programa, né, que ele era muito eficiente, e agora eu vejo uma excelente boa vontade, mas eu não bancaria, eu não diria de maneira muito assertiva se ainda há tempo, se o tempo exíguo, de abril até agora, a gente consiga fazer uma avaliação de todo o ciclo da recuperação, porque eu acho que ele tem que ter um começo. A partir do momento que a gente consiga ter uma porta aberta, que a gente consiga dar os melhores encaminhamentos. Mas eu vou fazer contato lá e vou tentar buscar essas informações que você falou, que seriam muito importantes para o nosso trabalho. E como o senhor falou, é um ponto importante da frente. Lutar pelos direitos, a internação involuntária, porque há hospitais no estado de São Paulo, da rede pública, que comportam o número de pessoas hoje, por exemplo, na Cracolândia do centro. Bom, vamos lá. Vereador Coronel Salles. Bom, e tem mais coisa. Não, a gente está afim de agora de abrir o bate-papo. Eu queria fazer uma pergunta aqui. O senhor propôs aí a CPI do roubo de fio. Isso. Vamos lá. A gente sabe que o roubo de fios, isso aí gera uma receita para quem está levando a coisa, outro que acaba, o receptador, final das contas, o prejuízo é para a sociedade, né? Equipamentos públicos sem iluminação, fica com falta de... É pior que o apagão que deu lá no Nordeste e fez aqui. Mas olha, isso também vem de encontro, porque a CPI do roubo de fios, ela assola aí, porque muitas vezes esses fios também são roubados pelas pessoas que acabam se utilizando das drogas, disso aqui, que é uma forma de comprar. Não é que seja permitido, é crime do mesmo jeito. Exatamente. Como é crime quem compra. É mais criminoso ainda quem compra. É a mesma coisa que aquele negócio. Roubou um celularzinho, mas era só para usar. Não importa. Roubo é roubo. Infrações da lei. Cada um com a sua correspondente dosimetria aí da pena. Não é, mas não é. O senhor fez um estrago maravilhoso, porque muita gente pulou. Receptadores foram fechados, a prefeitura começou a se manifestar, começou a se mexer, e nós tivemos um avanço muito grande, porque, por exemplo, só na Cracolândia do centro foram fechados 2 grandes receptadores, que eram os que recebiam
esses roubos de fios. Nós fechamos 17. 17 em toda a cidade? Não, na área da subprefeitura Sé. Só na subprefeitura? O que é? É ferro velho isso? Ferro velho. E tem tanto mas ferro velho. Mas você tem recicladoras, assim? você tem... Nós temos que, a quem nos ouve, até ter justiça. A reciclagem de materiais, ela é fundamental, que nós chamamos... São os agentes. Essa agenda circular, né? Que o material ele volta para a gente parar de ficar tirando toda hora do meio ambiente. Então é uma forma de sustentabilidade também, totalmente recomendável. Agora, o que não pode é que maus brasileiros, baseados, escudados, apoiados no discurso da reciclagem, da economia circular, começar a cometer o crime de receptação de materiais furtados, em especial materiais da rede pública, em especial o cobre. E aí, amigos, amigas que nos ouvem, amigos aqui da bancada, é interessante, toda vez que sobe o valor do cobre, lá na LME, a London Metal Exchange, lá em Londres, aumenta o número de fios, o furto de fios aqui. Então há um liame, há uma ligação direta do valor com essa atividade perversa que é a receptação. Como você disse, Pedro, ambos são crimes. O furto é crime. Sim. E a receptação também o é. E a gente tem notícia, por exemplo, em muitos casos, não é nenhum tipo de generalização, mas a gente tem notícia que pessoas em situação de vulnerabilidade, seja vulnerabilidade social, seja dependência química, por vezes utiliza-se do furto para sustentar seu vício, às vezes sustentar a sua vida na rua. Isso nós sabemos, a polícia já tem um programa, a Secretaria de Segurança Pública tem um programa Sinal Verde, está tomando as medidas. Agora, nós, como poder municipal, temos condições de atuar o que nós chamávamos na segurança pública, né, Célio, de prevenção primária. O que é? É nós nos anteciparmos, nós criarmos uma série de posturas e legislações e normas municipais para coibir esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo. Nós estamos ingressando a CPI, os 5 vereadores, com agora na revisão do zoneamento, que é na lei de uso e ocupação do solo, pela cassação daquele que utilize qualquer estabelecimento comercial para atividade ilícita. Quando o Poder Municipal concede um alvará, ele concede um alvará sob o olhar do direito administrativo para uma coisa lícita. Exato. A partir do instante que ele desvia a finalidade e passa a cometer crime, é muito fácil. Mas só que, acreditem, não há esse dispositivo na lei municipal. Você tem que notificar, depois notificar novamente e depois, da terceira vez, alguma interdição. Então isso não é crime. Cabe um projeto, lei? Nós já estamos fazendo a autoria da CPI agora, na revisão do zoneamento, nós vamos incluir isso. E uma outra coisa por conta, isso foi discutido com o presidente Aurélio Nomura, um grande vereador, o vereador Hélio Rodrigues, o Aurélio Nomura do PSDB, eu do PSD, o Hélio Rodrigues do PT, o Eli Correia do União Brasil e o Nunes Peixeiro do MDB. Então nós temos 5 vereadores, cada um de um partido, e vamos apresentar à comissão também a possibilidade de, na lei de zoneamento, limitarmos a abertura de novos equipamentos desse KNAI, dessas ações, dessa modalidade que não é de baixo risco, é de alto risco, vide manipulação de chumbo, vide Césio 137. Nós temos na área central, só no distrito da Sé e da República,
por dia passam 2 milhões de pessoas, de metrô, sob trilhos, sob pneus, bicicleta, nos vários modais. E moram 450 mil, ou seja, nós temos ali 2,5 milhões, é meio Uruguai. A área mais adensada, a área central é mais adensada que Cidade Tiradentes, que outros bairros. Então, é importante que tenha esse olhar de não autorizar mais a abertura de novos atividades econômicas dessa ordem por conta do risco, do alto risco, e também para que a gente consiga trazer a responsabilidade àqueles que fazem o desvio de finalidade. Quando eu fui subprefeito, a gente ia no endereço que tinha 30 quinais. Ele abria, fechava, abria com outro CNPJ, então, é autodeclaratório. Só para elucidar os nossos ouvintes aí, KINAI. KINAI é o código que é a atividade exatamente do comércio. Exatamente. Quando você abre uma empresa, você vai ter um código. Né? Não, só para elucidar, porque às vezes a gente fala numa sigla. Não, você tem razão. Só para é o código que normatiza e que baliza qual atividade comercial da pessoa. E nem a todo classificação KINAI, nacional das atividades econômicas. Exato. Nem todo KINAI, né? Pode ser aberto em determinada região. Tem regiões que não permitem aquele tipo de comércio ali. Veja você, nós temos uma estrutura disponível na prefeitura, que é o Empreenda Fácil, e que ele não permite a abertura, ele só vai até atividades de baixo risco. Um escritório de advocacia, por exemplo. É altíssimo o risco, hein? Não, aqui ele me pega aqui. O escritório de advocacia, ele é um centro de informações terríveis, viu? De baixo risco para a saúde pública e tal. Agora, quando é de alto risco, você tem prensa, você tem balança, você tem manipulação de metais pesados. Exato. Então ele requer a abertura com um rigor um pouco maior e não permite a autodeclaração. Então nós vamos também trabalhar em cima disso. Para quê? Para que que o Poder Municipal, ao identificar uma atividade ilícita, e aí eu não estou falando só de furto de fios, não. Eu estou falando de lenocínio, eu estou falando de uma série de... Você fez uma coisa errada, foi preso em flagrante, foi caracterizado, a autoridade administrativa, que é o subprefeito, ele pode interditar até 90 dias aquela atividade. Agora, vereador, eu ia fazer esses hotéisinhos que se é usado pelos dependentes, são usados pelos dependentes, que a droga está lá dentro, isso pode ser se caracterizar que ele estava traficando ou servindo de suporte, seja por investigações da Polícia Civil, da Polícia Federal, se caracterizar atividade criminosa no escopo do nosso projeto, sim. Olha, uma questão de KINAI, já que o vereador ele comentou, que cai bastante ordem pública, vereador, é a questão das adegas. O KINAI das adegas é venda, não consumo. O que acontece em quase todas as adegas, que daí promove um problema de ordem pública, é o que? O consumo na calçada, aqui na rua, que invade a rua Então, o que é adega? Porque, veja bem, a adega é quando eu era moleque pequeno lá do bairro do Brás, e meus avós tinham cantina, a adega para mim era uma coisa. Vendia o vinho. Não, vendia o vinho em pipa, em tonel. Não, quero a minha... Hoje o cara chama de adega um lugar que vende cachaça, que vende... Não, a adega, e toma de acordo ali, com o KINAI, ela é venda de bebidas, não pode consumir. A adega daquele vozinho lá atrás, você podia pedir ali, tomar o máximo ali, um copo de vinho, comendo um salaminho, alguma coisa, porque era aquelas adegas de italiano. Hoje a adega é qualquer coisa, hoje a adega é inclusive para fumar narguilé, sei lá, não é? Não é esse é o grande problema, Pedro, porque a adega tinha que ser somente um local de venda, né? O nosso projeto é com relação a alguma incidência ilícita. Então, a desvio de finalidade. Isso é que vocês estão falando, talvez seja cairia numa administrativa, talvez. Mas nós estamos falando de tráfico de entorpecente, receptação, lenocínio. Por exemplo, quando eu fui subprefeito,
Só que é o seguinte, normalmente o infrator da lei ele não comete um crime só ou uma infração. Não, já vai Eles são vários, né? Por exemplo, nós, quando estávamos na subprefeitura Sé, nós interditamos 59 estabelecimentos comerciais que faziam receptação de peça de moto. De motocicleta. É assustador. É assustador. E hoje, acho que nós temos ainda fechadas mais de 50. Ainda continuam. E o que acontece com essas Foram pessoas? presos por receptação. Só que esses estabelecimentos, por vezes, não tinham hidrante, por vezes tinham fiação solta, risco de incêndio, acúmulo de material combustível, graxa, gasolina. Então, num lugar que moram pessoas, por exemplo, na Barão de Limeira. Né? Estou aqui com a Isilda, que conhece bem a região. Você lembra dessa operação que nós fizemos junto com a Polícia Civil e com a Guarda Civil? Numa operação, nós fechamos 59 lojas locais que faziam receptação na chamada Boca das Motos. Mas o fechamento, foram abertos inquéritos por parte da Polícia Civil, pessoas conduzidas ao distrito, mas o fechamento se deu muito também por essas condições inadequadas das instalações físicas. Nós temos que dar mais estrutura para a prefeitura, para além desse risco de incêndio, desse risco à saúde, do não seguimento das normas, por exemplo, de bombeiro, AVCB, CLCB, também a atividade ilícita. Então, eu acho que um prazo razoável seria 90 dias de interdição, a partir para que a pessoa se organize e volte à finalidade do seu comércio, em caso de cometimento de crime, e em caso de recalcitrar, de reincidência, fechar. E aí a outra válvula seria essa, como no mesmo bojo a gente vai proibir a abertura de novos, aquele que errar não vai poder abrir outro. Isso aí vai ser discutido agora nessas leis de zoneamento. Nós vamos apresentar agora, isso. Bom, vai apresentar e a sociedade, o cidadão vai poder participar também aí. Hoje nós temos uma audiência pública às 18h30. Já passe por lá, procura o gabinete do... Agora, e a quem quiser nos seguir aí no Instagram, @Coronel Salles. Olha, sem fazer muita alusão aí ao São Paulo aí, mas eu queria mudar um pouco a conversa de pato para ganso. Vamos lá. Eu queria falar depois do Conselho do Comércio, que foi uma vitória do comércio. Eu queria perguntar, mas não deixa. Eu queria falar um pouco sobre o comerciante ilícito, Pedro. Nós falamos muito do ilícito. Vamos falar do lícito agora. Vamos falar do lícito. Eu queria também falar. Vamos falar da gente de bem. Vamos falar da gente de bem. Não, mas eu queria falar uma coisa que todo mundo esperava, que as UBS dos animais. Foi feito... O senhor é coautor. Então, veja bem, uma UBS, porque até então, tem muita gente que tem um animal, que quer cuidar, mas financeiramente não tem dinheiro, porque sabe quanto é que custa. Esse foi um projeto do vereador Gilson Barreto, em que nós fomos coautores, porém, sob o argumento técnico, houve uma vedação por parte da prefeitura, porque eles acreditam na criação de novos hospitais veterinários. E administrar é priorizar. Hoje há um problema gigantesco aí, um problema não, uma atenção especial para a saúde pública humana, mas eu ainda defendo que a gente poderia fazer essa parte de atendimento veterinário, mas não é assunto que se esgotou. Sim. O prefeito, ele tem a Covisa, tem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária está debruçada sobre isso, para que a gente consiga fazer o atendimento também aos nossos pets aí, em especial das pessoas que não têm condição de levar num veterinário pago. E eu queria fazer uma observação, porque quem está nos ouvindo fala assim, é muito projeto, mas todo mundo promete. Só que o vereador, ele é autor de uma das leis mais importantes no estado de São Paulo. Leis não, ele criou esse projeto que hoje foi adotado pela Secretaria de Segurança, está lá no estado, e é um fato que acontece em todas as casas no final de semana, que tem bebida. Violência doméstica. E aí tem o botão, explica esse botão que o senhor criou quando era comandante da polícia, que se tornou
realidade em São Paulo, hoje com 32 mil chamadas já. Como é que a mulher tem acesso a isso? Exatamente. Obrigado, Isilda, dessa lembrança. Olha, eu tenho aqui uma mensagem aqui do Toninho, lá da Galeria do Rock, viu? Ele está falando aí que a tríade aí, que a Isilda citou, a ocupação do espaço público, tráfico de droga, usuários de droga, ele falou que esse talvez aí seja o caminho para refletir e determinar aí como contribuir para a redução da criminalidade, né? Sim. E ele falou que está acompanhando aqui o programa, está atento aqui no programa. Obrigado, hein? Então és tu, né? Abraço, Toninho. Abraço, Toninho. Olha, muito obrigado, mas olha, é uma discussão que a gente tem que fazer. Todas essas discussões aí, nós estamos falando em a CPI do furto de carro, nós estamos falando aí a Frente Parlamentar pela Vida contra a Droga, nós temos que falar também de esportes, de uma série de coisas que tem aí no vosso projeto, vai ter que ser discutido a exaustão. Então você vai falar aí dos Deixa eu só responder o que a Isilda, Pedro. Lícitos, eu quero os lícitos agora, eu quero saber dos comerciantes. Chega de falar de ilícito. Em relação ao SOS Mulher, é um programa hoje que é uma realidade. Quem entrar no Google aí consegue acessar, está disponível. Foi uma parceria que a Polícia Militar fez com o Tribunal de Justiça de São Paulo, essa grande corte, a maior corte do país, em que nós criamos, sem custo algum, a boa vontade de oficiais e sargentos da Diretoria de Tecnologia da PM, que é o SOS Mulher. Hoje já tem mais de 32 mil atendimentos e ele visa, ele protege todas as mulheres que possuam medidas protetivas expedidas pela Justiça, ou seja, tem aquela mulher que o juiz determinou que o marido não possa, por exemplo, chegar a 200 metros dela. Aí o camarada vai lá, bebe tudo no final de semana, vai no portão, começa a fazer barulho, querer entrar na casa, ou seja, ele está cometendo um crime, quebrando a medida protetiva do juiz. Então, ela tem esse aplicativo no celular, que ela fez previamente, ela aciona esse botão, imediatamente cai no 190, mas não cai na árvore de decisão, naquele Copom, bom dia, boa tarde, boa noite. Cai direto no despachador, que é o policial que vai mandar a viatura. Ali na tela dele já aparece a foto dela, já aparece o endereço, é georreferenciado, e pelo microfone do celular, o Copom passa a ouvir a conversa, a gritaria, a quebra da medida. Então, ao mesmo tempo que a polícia, com os dados que o TJ forneceu, a gente consegue socorrer essa mulher, a viatura vai lá, a gente consegue juntar dados para provar para o juiz que aquele agressor, aquele opressor, quebrou a medida protetiva. Então você tem ação de salvar a pessoa, a mulher ou a pessoa, o idoso, criança em situação de risco e produzir prova para o juízo para que ele seja recolhido. Nós já temos mais de 140 homens presos nesses últimos 2 anos. É um avanço gigantesco. Célio Egídio. Vamos pro comércio lícito. Vamos pro comércio lícito. O vereador, ele tem também, né, uma base muito grande, principalmente no empresarial da Zona Norte. Tem, né, e ele destaca muito que ele quer um comércio forte na cidade. E o comércio, todo mundo sabe, né? O pequeno comerciante é o cara que emprega, né? Boa parte do emprego e renda está no micro pequeno empreendedor. Vereador, fala dessa sua faceta aí como político na cidade e como você pretende incrementar o nosso comércio. Ah, que legal. Obrigado, Célio. Essa foi a primeira alteração legislativa que a gente aprovou. Então, ela veio na revisão do Plano Diretor Estratégico e então é o artigo 116 da Lei Municipal 17975. Então, e ela cria o Conselho Local de Comércio. O que é o Conselho Local de Comércio? Será o agrupamento de comerciantes, em sua maioria, com representação da sociedade civil também, para, sob o olhar do urbanismo, falar, e as alterações ali na microárea, que é da subprefeitura,
para ele poder opinar. Então não é possível, como disse o Dr. Célio, que um segmento que hoje, empregos diretos, Pedro, o comércio na cidade de São Paulo, ele dá 600 mil empregos diretos. Cada emprego direto dá numa razão de 4 empregos indiretos, ou seja, 600 mil diretos, 2 milhões e 400 mil indiretos. Nós estamos falando de um segmento que dá 3 milhões de empregos numa cidade de 12 milhões e que não era ouvido. Agora é. O comerciante tem vez e voz hoje, será regulamentado por decreto. Para quê? Para que ele possa opinar. E nós temos instituições, conta da lei, que são seculares. Por exemplo, a Associação Comercial de São Paulo. Por exemplo, as câmaras dos diretores lojistas. Por exemplo, as associações que defendem os comerciantes, são um pouco mais novas. Por exemplo, o Procentro, do qual o Toninho faz, o Marconi, o Odivaldo. E essas instituições, na data da edição da lei, têm assento nato. Então, é na área de cada subprefeitura. Então, já são instituições organizadas e que vão defender. Um negócio interessante, por exemplo, e que eu sou muito a favor das ciclovias, eu sou muito a favor do transporte em bicicleta, ele é ecologicamente correto, ele tem uma série de vantagens, ele melhora a saúde, ele melhora o trânsito, ele diminui monóxido de carbono na atmosfera, mas a ciclovia, ela precisa também ouvir todos os atores. Não só o poder público. O poder público, ele fala, ele foi eleito, ele tem uma procuração assinada por milhões de eleitores. Porém, essa escuta pública é fundamental. Democrático também. Exatamente. Com a edição da lei da criação dos 32 conselhos locais de comércio, que cada conselho local de comércio será em uma subprefeitura, o subprefeito é o presidente, então ele terá que periodicamente receber o comerciante e ouvir o comerciante. Então é fundamental. Mas qual que é o objetivo? Quando você ouve mais, você erra menos. Então esse é o importante. Eu fui subprefeito e uma das alegrias, Isilda, Duda, amigos que nos ouvem, amigas, é a possibilidade de ouvir. E o cidadão, ele tem o direito de falar. E nós, servidores públicos, temos a obrigação de ouvir. O Célio Egidio, que é coronel também da reserva, no Barro Branco, uma das primeiras aulas que nós tínhamos é que o comandante, o administrador, trazendo para a administração pública, é um resolvedor de problemas. Então, aquele comandante que tiver, não gostar de resolver problemas, ele está na profissão errada. O administrador público que tiver raiva de problema, ficar bravo que alguém leva problema, ele está na função errada. Vai fazer outra coisa. Administrar também é resolver problemas. Esse é o objetivo do Conselho do Comércio, que é de nossa autoria. O senhor falou aí sobre esse conselho, né? Que o subprefeito é o presidente. É o presidente nato, né? Enquanto ele tiver como subprefeito, ele é o presidente. Por que foi Agora, feito isso? Isso aí ajuda também, né? Porque vai dar mais voz, vai dar mais região. Voz aos comerciantes. E aí nós vamos falar o seguinte: no momento em que sentar todo mundo não consegue, quer dizer, a coisa se torna maior e se torna muito mais... Veja você falou de um grande fórum, de um grande encontro, uma criação do governador Franco Montoro, o secretário era Michel Temer, dos CONSEGs, os Conselhos de Segurança Comunitários. O que acontecia? A gente participou desde tenente das reuniões de CONSEG. O morador, o comerciante, ele ia na reunião do CONSEG, mas às vezes não era para falar de segurança, era para arrumar um problema administrativo da prefeitura, porque ele sabia que ia ter um representante da subprefeitura. Exato. Então nós acabamos com isso. Agora, esses dias atrás eu dei uma entrevista em outro veículo e falaram, mas coronel, e a população? A população já possui o Conselho Participativo, já tem o CONSEG, já tem o CADES. O comerciante, que é esse grande ator, não tinha.
um fórum. Hoje tem. Então nós estamos aguardando aí o decreto regulamentador do nosso prefeito Ricardo Nunes, que está fazendo um belíssimo trabalho na cidade, para que a gente possa já promover as primeiras eleições, que a gente consiga esse segmento que dá 3 milhões de empregos na cidade seja também ouvido, uma ligação formal, porque não consegue, era um feixe anômalo, era um sifão que você usava, isso não mais será necessário. Santa Efigênia vai comemorar, porque está precisando ser ouvida, porque as lojas estão indo à falência por causa da Cracolândia. Exatamente, e inclusive essa semana eu fiquei muito honrado em ser escalado pelo líder do governo para defender o projeto que diminui impostos ISS e IPTU na região do centro de São Paulo. Eu fiz uma emenda parlamentar para incluir a região da Santa Efigênia, e você vê que é interessante, né? Em alguma medida, uma parte da esquerda fez um discurso muito duro, dizendo que isso não resolve o problema. Sozinho isso não resolve o problema, mas não é só isso que está sendo feito. Traficantes estão sendo presos, dependentes químicos estão sendo encaminhados, e também isso é um pouco de tentar tirar um pouco das dores do comerciante, que não é justo que ele pague um IPTU, um ISS altíssimo e não tenha o serviço à altura. Então eu reitero, não é só isso. Outras ações estão sendo feitas sob o olhar da segurança pública, da saúde pública e da assistência social. Agora, isso é um plus para tentar tirar as dores, tirar um pouco a febre desse problema que assola o centro de São Paulo. E problemas complexos, né, vereador? Soluções são complexas. Nós estamos chegando em cima da hora, mas eu quero só passar aqui, só para dar um alô, para o Salvatore Marco Pulvirente, que está, esse daqui, o pessoal que está nos ouvindo aqui, Salvatore Marco Pulverense, o Kiko Bresser, a Valquíria Godoy, que legal. O Haroldo Guerra, Flávio Cavalcante Júnior, olha. Também aqui tem o Tito Nasser, que eu fui anotando aqui, o Nanda Murim, a Dileia, Toninho da Galeria do Rock, um forte abraço, Marconi também, a Márcia Mendes, Fábio Turci, Luiz da Sul, Carlos Moraes, e assim vai. E o pessoal aqui que está ligado aqui conosco. Que legal, que honra. Honra aí. Bom, e nós estamos chegando mais ou menos em cima da hora aí, ó. Olha, precisa voltar. Veja bem, uma hora e meia, hein? Vereador Coronel, vereador... Só Salles. Coronel Salles. Como você gosta... Como que você... não, porque às vezes marca, né? O Coronel Salles... o nome político é Coronel Salles. Mas aí a população pode falar, o Salles, aquele meu amigo, não tem problema, não. Você sabe que eu tenho Vai criando essa intimidade, porque fica mais fácil a cobrança. Você sabe, a minha mãe já faleceu, mas no quartel, na Academia do Barro Branco, nós tínhamos aqueles amigos que eram do interior ou de outro estado. Aí uma vez eu os levei para almoçar em casa, numa sexta-feira, porque eles ficavam 6 meses sem ir embora. Eu falei, não, vamos passar o final de semana em casa. Opa! E minha mãe, depois, servindo o almoço, eu vi minha mãe meio brava, sabe? Meio com o semblante sisudo. Eu falei, ô mamãe, o que foi, né? O que aconteceu? Você tá brava com os meninos que vieram aí? Ela falou, não é possível. Demorei 9 meses para escolher esse nome Marcelo, agora virou Salles. Então me chame como quiser. O nome político é Coronel Salles. Eu levei o tempo, agora você dá voto lá sob o nome do papai, tá? Que é isso? É verdade. Mas uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Mas eu gostaria de recebê-lo novamente. Acho que tem muita coisa ainda pra gente falar. Eu queria que vocês cobrissem a abertura. Nós estamos definindo a abertura da nossa Frente Parlamentar pela Vida contra as Drogas, em que a madrinha é a nossa queridíssima Isilda Alves. Opa. Mas esse é um trabalho aqui que surgiu aqui com o Pedro, com o Duda Júnior, com o Célio Egídio, aqui na nossa queridíssima Rádio Trianon. Que será o seu porta-voz. Exatamente. As notícias de última hora, essa, por exemplo.
Essas duas do conselho eu não tinha falado em lugar nenhum. Vocês estão dando furo de reportagem. Mas tem muito assunto, viu, vereador? A gente tem que falar de bairro, da cidade, de outras áreas. Tem que voltar umas 10 vezes. Para que outros vereadores também compareçam aqui. Fica à vontade. E seria bom. O vereador Coronel Salles do PSD, e de repente vem um outro do PT. Ótimo. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma mesa suprapartidária aqui para discussão. Isso aqui é importante. Mesmo que aqui saia fiapo, saia faísca, não tem problema. O importante é o diálogo. É o diálogo, é a discussão. Requer isso. E assim, ouvir a população. Não é verdade? Porque eu estive aqui com o prefeito, né? Não é porque o prefeito ele é prefeito da cidade, que ele tem o direito de tomar uma decisão. Muitas vezes, se ele tiver a humildade de ouvir a população, ele vai falar, opa, aquilo que eu achei que podia ser bom, não é bem assim, e você sabe, pode melhorar. Eu trabalhei com o prefeito Ricardo Nunes. Sim. Eu o conheço desde a época do Comando Geral e depois como subprefeito, e agora ele é uma pessoa com uma vocação em ouvir. Ele é de uma humildade, aqueles que eventualmente tenham algum evento em sua região, vá lá conhecê-lo. Ele é de uma facilidade, tão gentil, e ouve muito e muito preocupado. Eu estou muito feliz. Muito obrigado, gente. Obrigado. Olha, nós temos 2 coronéis aqui, né? Coronel Salles e Coronel... Hoje eu sou jornalista, eu estou entrevistando o comandante. Você é tudo, advogado, tudo. E nós temos... eu só sou coronel, ele, nós temos aqui ele é pesquisador. E nós temos aqui também nos ouvindo um monumento histórico da polícia militar. O Luiz Gonzaga, o mais conhecido como o Guarda Luizinho Gonzaga, o Guarda Luizinho lá da frente do mato. Esse é patrimônio histórico. Ele está aqui conosco. Ele passou por cirurgia, por uma série de coisas. Está super bem. Tá bom. Vai pegar aquela baratinha, volta ir pra frente do MAP. A baratinha não existe mais, o MAP não existe mais, mas o Guarda Luizinho tá aí. Forte abraço, nós vamos terminando o Metrópole em Foco de hoje. Lembrando que esse programa tem oferecimento de Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Agora você vai ficar aí com a Débora Mendonça, que atualiza em tempo real o trânsito aqui na cidade de São Paulo, que é outro problema que o coronel também tem conversar que com a gente. Botar o dedo na ferida ali, o trânsito aqui na cidade de São Paulo. E nós voltamos amanhã, ok? Tchau! Empresário, quer uma instituição financeira que proporcione mais liberdade, segurança e rapidez?